Neste vídeo não vou só dar minha opinião do que achei sobre Dispatch, mas mergulhar nos temas profundos que o jogo aborda. Evitei ao máximo dar spoilers para não estragar a experiência de quem quiser jogar, mas infelizmente alguns pequenos detalhes serão necessários. Minha primeira impressão sobre o jogo é que me surpreendeu bastante. Eu não sabia sobre nada sobre a gameplay, jogabilidade e nem os temas que o jogo aborda, simplesmente joguei no escuro. Em Dispatch, é um jogo onde suas escolhas são importantes. Você gere sua equipe de heróis disfuncionais, desajeitados. E sim, ser um super-herói aqui é uma profissão. Você precisa bater ponto, recebe seu salário e participa de reuniões. Tudo neste jogo é impressionante. A trilha sonora, as músicas, a arte, a fotografia e a jogabilidade. Mas o ponto principal é a história, que é repleta de humor e sátiras. O jogo faz piadas no momento certo, tem cenas ridículas e engraçadas e interações extremamente boas, mantendo você imerso na narrativa do início ao fim. Obviously, I love him. He's my dad. What does that mean? Just say what you want to say. It's just when you add obviously, it feels a little less obvious. So, I'll ask again. How do you really feel about your father? O jogo começa com uma cutscene de ângulo de câmera fenomenal, que passa a impressão de estarmos em uma parede, e um diálogo que de início parece uma entrevista, mas logo descobrimos ser um interrogatório. Essa pequena introdução nos apresenta o Robert, o protagonista da história que controlamos. Após esse momento partimos para uma luta épica, mas não é sobre ela que quero focar. A história de Dispatch não acompanha a jornada e o crescimento do herói, mas sim a sua queda. O Mecha Man já era conhecido e renomado, mas é derrotado pelo Mortalha, o mesmo vilão que matou seu pai. No fim ele se encontra sem o seu traje, sem dinheiro e sem poderes. Sobrou apenas um apartamento vazio e seu cachorro Biff. O Robert, ele falhou como herói, a única coisa que ele conhecia e sabia fazer. E o pior, ele se afastou de todos. Durante o luto pelo seu pai ele se isola e seus desabafos são ouvidos somente pelo Biff. Que é meio triste parando pra pensar. A história não é sobre o Mecha Man, é sobre recomeço. O que nos fica a continuar jogando é o contraste entre Robert e uma das heroínas mais famosas do universo do jogo, a Luminar, que logo de cara ela nos mostra o seu valor a salvar Robert de uma gangue de MMs. Uma situação na qual ele, o Mecha Man, falhou miseravelmente. A Luminar representa tudo o que esperamos de um super-herói. Ela é a referência, o símbolo de esperança. Inclusive, ela me lembra bastante a Luz Estrela da série The Boys. E a comparação não é por acaso. Para provar isso, olha só esse modelo que encontrei dela. Mas a personagem vai muito além de ser um arquétipo genérico. Ela é muito bem escrita, sendo uma pessoa com falhas, inseguranças e bem humana. Em certos momentos do jogo nós vemos que ela tem problemas com seu relacionamento, em lidar com a mídia, e a vemos pedindo conselho ao protagonista. Apesar de ela ser a heroína mais famosa, ela ainda é modesta e surpreendentemente admira o Mecha Man, um homem que se dedicava a combater o crime organizado sem poderes. E em meio a esse contexto, Robert é chamado para a rede de envios de super-heróis, com a proposta de coordenar uma equipe de heróis em troca de ter o seu traje consertado. E é assim que o Robert, de herói, vira CLT. E é aqui que o jogo nos dá sua primeira grande sacada. Após o Robert ser recrutado para a rede, a Luminar e o Chase são quem nos apresentam o novo time, a equipe Z. O Chase é esse personagem aqui, o Ashton Negão. Ele é simplesmente o GOAT, e isso é tudo que você precisa saber sobre ele. Holy shit, who's this freckle-faced fuck? How are you? That's an aggressive way to greet someone. Look at this skinny latte prick. Your bones, kid. You here to whip these assholes into shape or what? That's the idea. Mas a verdade é que o nome Equipe Z tem um significado profundo que irei abordar futuramente. O que eu não contei antes é que nosso time não tem nenhum super-herói. Em vez disso, ela é composta inteiramente por ex-supervilões que estão no programa de reabilitação. O herói mais fracassado da cidade agora tem que gerenciar criminosos de quinta categoria, e o pior é que alguns desses vilões já foram presos pelo próprio Mecha Man no passado. E essa premissa genial que nos leva aos temas mais profundos que Dispatch se propõe a explorar: a redenção, o destino e os relacionamentos. Os primeiros dias de Robert coordenando esse time é um desastre total. Eles se sabotam mutuamente, ninguém respeita o líder e desobedecem ordens abertamente. A ideia que passa é que essa equipe não tem futuro, todos eles são babacas, e uma coisa que quero destacar é que cada poder vem com uma fraqueza indireta ou direta.
servindo como uma ótima metáfora para falhas humanas. A Invisible, que tem poderes de ficar invisível, mas sofre de asma e precisa de bombinhas. O Golpe Baixo, que é extremamente forte e resistente, mas é baixinho. E o Phenomenon Man, que é o Superman deste universo. Não tem uma fraqueza direta, mas sim indireta. A sua dificuldade com sinais sociais. Essa dificuldade social faz com que o Phenomenon Man pareça estranho e insensível às vezes. Suas mudanças de humor afetam o desempenho, e isso inclusive é explorado na gameplay. Se ele falha em uma missão, ele fica deprimido e não pode ser usado por um tempo. Aproveitando essa brecha, vou falar rapidamente sobre a jogabilidade. Basicamente, você atende chamados, interpreta os problemas relatados e envia o super-herói mais adequado para aquela missão, o que depende um pouco da sorte. E as escolhas que você faz na história podem afetar diretamente o desempenho da sua equipe nas missões. A gameplay é bem simples, sem muita dificuldade. Você passará a maior parte do tempo nesta tela quando não estiver na história. Mas o que acho interessante aqui é que, mesmo sendo bem simples, os diálogos e as interações que acontecem entre cada membro da equipe são muito interessantes. Além disso, às vezes aparecem alguns eventos de hackear para variar um pouco a jogabilidade. A partir daqui, para mergulhar nos temas centrais, irei falar mais sobre alguns episódios cruciais que contêm spoilers. Como eu tinha falado, o nome Equipe Z tinha um significado, e aqui que ele se revela. É deste ponto em diante que, na minha opinião, a história do jogo atinge seu pico, especialmente no episódio 6. Bem, após todo aquele desastre dos primeiros dias, o Robert decide mudar radicalmente sua abordagem de liderança, depois de ter uma conversa com a Lumina e o Chase sobre a equipe e sendo avisado ali que seria necessário cortar um deles do time. Well, it's not love for me. Look, I like to make a joke and keep things light as much as the next person. But when it comes to work, I'm not fucking around here. If you want the Phoenix program to survive, the bar needs to go up. And how would we do that? By treating the Z team like what they are, a bunch of villains. And leading a supervillain team takes a different approach than a superhero team. I need to be around them. I need them to see I'm all in, and they need to match that energy. Some tough love. The only kind I know. And based on what I've seen, the only version they'll respond to. I'm not saying everyone will make it. They won't. I'm not saying it won't get spicy. It will. But when it does, I also need you to trust me to handle it. I don't want you stepping in. They need to respect me, even if I don't have powers. Okay, we'll do it your way. Monday, we'll get them in a room and introduce them to their new supervillain leader. I can't promise it'll work. I can only promise that I'll do my best. No fucking way it's gonna work, but it'll be way more fun to watch. Chase, some optimism, please. God damn it. Yeah, I also promise to do my best. E como a equipe continuava se sabotando no final do primeiro turno de trabalho, Robert reúne todos e lança o seu famoso discurso no Jutsu, aquele não grite nem pune ninguém. Ele fala que todos eles ali têm potencial e que não gostaria que isso fosse desperdiçado. O Robert aos poucos se torna para a equipe Z um farol, uma luz no fim do túnel. Ele explica aqui também o Projeto Fênix, revelando que todos eles ali, incluindo ele, são como a criatura mítica, que estão aqui para abandonar o seu passado, esquecer quem foram e se tornar uma nova pessoa, ser uma pessoa melhor. Dali em diante, essa transformação é visível. A equipe Z passa a respeitar Robert e a obedecer suas ordens e conselhos. Aos poucos se constrói um ótimo relacionamento com a equipe. Most people will look around this room and see a bunch of villains. Not even the super kind, just plain ass, run-of-the-mill, vanilla fucking villains. But that's not what I see. Because lucky for you, I'm not most people. When I look around this room, what I see, potential. And despite how common it is, no one seems to forget. It's what they whisper when you leave the room. Oh, so-and-so had so much potential. It follows you forever. I'm here to help you lift the curse of potential by getting you to fucking do something with it. You're all part of the Phoenix program, are Phoenixes, and it's obvious what that means. But for you dumb ones, I'll spell it out. The Phoenix symbolizes redemption. It's what you're here for. It's what connects everyone in this room. To burn up who you were, to become who you were meant to. You don't get it. Some people are born to be heroes. I'm not one of them. I tried. Just wasn't meant to be. Meant to be?
What are you talking about? Blazer, Phenomena Man, they have hero powers. Strong out there for all to see. Flying through the sky. Nothing to hide. What's your point? I have fucking villain powers. I can turn invisible and skulk in the shadows. My powers let me steal shit and watch famous people fuck. Being a villain is my fate. It's in the fucking stars. In the same way that blonde Blazer was always meant to be a hero. You make your own destiny. Where'd you get that? Kung Fu Panda? Liking. Boomer. I think it's in Trolls 2 also. All fine films with a fine message. You've already been a hero, okay? You have no idea what I'm dealing with. Oh, get out of here. At least you were born with powers. I don't have shit. So according to your dumbass theory, I should be an accountant. You aren't far off. Fate, destiny, not having powers, seasonal depression. None of these things kept me From being a hero before. And they won't keep me from being a hero again. Invisible é uma personagem problemática, a pior da equipe, uma pessoa difícil de lidar, mas no fundo você percebe que ela é uma boa pessoa, que quer fazer o bem. Ela quer ser como a Luminar, uma figura que as pessoas possam admirar e confiar, mas não consegue acreditar nisso, pois na sua visão ela está destinada a ser uma vilã. É impossível ela mudar o que ela foi designada para ser. Robert, que por sua vez também acreditava que havia nascido para ser um herói e morreria no traje, que seu destino não mudaria e ele é a prova viva para toda a equipe e principalmente para a Invisible de que é possível mudar, mesmo que não seja fácil. O episódio 6 é, na minha opinião, perfeito, tudo converge de forma incrível. A cena final deste arco mostra a equipe Z inteira reunida no apartamento de Robert curtindo e festejando, algo que era impossível de se imaginar no começo. Um detalhe sutil é que cada membro traz uma lâmpada de presente para o Robert, simbolizando que ele foi uma luz que os guiou e eles foram capazes de mudar graças ao Robert, por ter acreditado neles a todo momento. E é perceptível também como a equipe se tornou uma família, se preocupando com cada membro, discutindo o que é melhor para o time, mas a transformação não foi unilateral. O Robert também mudou. Os dois lados encontraram uma forma de recomeçar um no outro, e isso é lindo. Essa mensagem de segunda chance ficou ainda mais incrível quando você descobre que a história real por trás dessa música que toca neste episódio, que é da artista Beshay, que estava para desistir da música, sua vida mudou graças à comunidade desse jogo, que a apoiou e fez com que ela não desistisse. No fim das contas, Dispatch não mostra que a falha não é o fim. O jogo prova que, independente de quem você foi ou dos erros que você cometeu, o destino não é algo imutável. Ele é construído dias após dias, através de suas escolhas e principalmente das conexões humanas que você cultivou pelo caminho. I wake up exhausted, even in the morning, like I'm made out of decaf. I'm barely running. Oh, and I hate parties. It's just too many bodies. I don't like small talk. I'm always leaving early. Then I met you and my eyes changed, and now you're in my eye range. I'm gunning for
Antes de encerrar, eu queria dar alguns avisos e principalmente agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. Esta é a primeira vez que eu escrevo um roteiro, gravo e edito. Sei que ainda tem muito o que evoluir, mas pretendo aplicar esse aprendizado nos próximos vídeos. Inclusive, essa ideia surgiu de um amigo. Nós participamos de um servidor onde quase todo mundo é amigo e se conhece. E todo mês escolhemos um jogo temático para jogar juntos. Foi daí que tudo começou.